Então, olá a todos, né? Sejam muito bem-vindos aí. Vamos continuar aí o nosso assunto sobre gerenciamento de projetos, ou melhor, né, gestão de projetos. Falamos na agenda passada, né, sobre alguns aspectos, né, do gerenciamento de projetos, né, expliquei as áreas, né, do gerenciamento de projetos, demonstrei para vocês que a quantidade de processos que planeja é muito maior, né, do que a quantidade de processos que executa. Isso porque é melhor gastar mais tempo planejando do que depois você tá tentando é, fazer algo do qual você nem sabe se realmente era para ser feito, né? Então, esse lance aí de fazer a parte de planejamento, na maioria das vezes, né, tipo assim, 99% dos casos, é o mais recomendado em relação a ir já pôr na mão na massa, né? Então, por isso que é mais importante a gente gastar mais tempo com planejamento do que com execução. Por isso que as áreas de gestão de projeto, né, do PMBOK, as partes de processo, tem mais processos do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de planejamento, ok? Então, isso foi o que a gente falou, isso foi o que a gente falou no conteúdo passado nosso. Beleza, então, a parte de, a parte de gerenciamento de integração, né, que a gente chama aqui de GI, vou colocar aqui em cima, GI, gerenciamento de integração. O que que é essa parte de gerenciamento de integração dentro do PMBOK? Como aqui nós estamos em um curso que é um curso de tiro curto, né? Apenas 2 anos e meio e focado, né? O objetivo dos nossos vídeos é para um público mais específico, referente à análise de desenvolvimento de sistema. Eu vou pausar um pouco o que a gente está entrando aí dentro do PMBOK, vou passar por dois assuntos que são importantes, para depois a gente conseguir voltar nas outras áreas do guia, ok? Dentro desses assuntos importantes, existe um cara chamado gerenciamento de integração. Esse gerenciamento de integração ele é muito importante, por quê? Porque o objetivo principal desse cara é conseguir, né, identificar, identificar, definir, combinar, sei lá, unificar e coordenar os vários processos e atividades dentro do grupo de processos de gerenciamento de projeto. Então, dentro do grupo de processos de gerenciamento de projetos. Beleza, então como a gente passou e fizemos um overview aí gigante sobre todas as áreas do PMBOK, existe uma área lá dentro chamada de gerenciamento de integração, que dentro dessa visão de projeto, ela inclui os processos e todas as atividades que são para identificar, unificar, coordenar esses vários processos. Ok? Então, você tem ali, né, aquele tanto de processo, eu desenhei duas caixinhas assim, não sei se vocês lembram, né? As caixas eram assim, aqui o processo de início, aqui o processo de fim, aqui inicia, aqui finaliza, aqui de monitoramento e controle, aqui da parte de iniciação de processo tal, e de planejamento, e aqui de execução, né? Que seria de execução. Beleza, dentro desses vários processos, como que esses caras se relacionam? Ok? Qual que é a melhor forma de eu estar trabalhando com isso, ok? Então, essa parte de gerenciamento de integração, ela traz esse aspecto.
Beleza. Dentro do gerenciamento de integração, uma coisa que é importante lá é porque ele diz, né, que você tem que definir e desenvolver o termo de abertura do projeto. Diminuir a fonte aqui, né? Beleza. O termo de abertura de projeto, ou comumente chamado de TAP, termo de abertura de projeto, ele está lá dentro do guia, no processo 4.1, ok? Desenvolver termo de abertura do projeto, ok? Ele aqui dentro, ele trabalha com entradas, com ferramentas técnicas e com saídas, ok? Então, todo o processo você vai perceber isso daí. É como se fosse um método da linguagem de programação, onde você tem um método declarado, ele tem os parâmetros de entrada, existe aqui um processamento aqui no meio, e no final você tem um return, ou não, né? Mas você tem ali uma saída desse método. Então, você tem um método qualquer, né? Esse método qualquer, ele pode receber parâmetros de entrada, ele tem um processamento no meio, depois ele te retorna uma saída, ok? Aqui é do mesmo jeito, aqui nós vamos ter, né, as entradas, ok? Dentro dessas entradas você tem alguns critérios, como, por exemplo, né, a parte de especificação do trabalho do projeto. Você também vai ter aqui a parte que diz respeito a um business case, ok? Você vai ter um capítulo aqui para tratar sobre acordos. Tudo isso faz parte e tem que estar descrito dentro do termo de abertura de projeto. E agora uma outra etapa aqui, que são os fatores ambientais da empresa. Ou seja, são as áreas que a empresa possui, como é que é a parte de fluência de conversa entre as equipes, entendeu? Então, é algo nesse sentido, sabe? Então, seria algo... o fatores... Aqui não é meio ambiente de, de, de recursos hídricos e etc., não, entendeu? Isso aqui é meio ambiente, são as inter-relações entre as pessoas e as áreas. E aqui, um último fator de entrada aqui, que são quais os ativos, né? Os ativos necessários, né, de processos organizacionais. Ok? Então, seria isso daqui, a parte das entradas. E aí nós teremos aqui, então, a parte aqui no meio, deixa eu fazer uma setinha para diferenciar esse cara, entradas, e agora aqui no meio, né, a parte de ferramentas e técnicas. Né? Então, seria algo aqui. Você vai buscar a opinião especializada, né, de pessoas que estão entendendo aí como é que funcionam as coisas, né? Então, você vai pegar aqui uma opinião, né, de quem já passou por aquele problema ou já realizou aquele tipo de projeto, né, para você não ter que apanhar e ter que fazer tudo do zero. E essas pessoas provavelmente devem ter aplicado alguma técnica, entendeu? E aí você vai absorver, né, quais são essas técnicas, né, de facilitação. Beleza. Após essa entrada, você vai ter então aqui o que eu falei, né, que é as saídas.
As saídas aqui no caso, pode até ficar no plural, porque é apenas uma. No final, que você percorrer aqui, espera-se que você tenha construído, né, o termo de abertura do projeto. Então, em uma visão macro, entendeu? Esse desenvolver o termo de abertura do projeto que está lá no capítulo, lá no processo 4.1, entendeu? Ele é o processo em que eu vou colocar em um documento, que seria essa saída aqui, ó, eu vou colocar em um documento, ok? Eu vou colocar aqui dentro desse documento, que documento que é isso? O termo de abertura de projeto, tudo que autoriza a existência desse projeto e que vai dar subsídios ao gerente de projetos para tocar a obra. Entendeu? Então, tudo que é necessário de subsídio tem que tá aqui dentro, ok? Tudo tem que estar aqui dentro. Beleza, então, isso daqui, desenvolver o termo de abertura do projeto, é o que dá o pontapé inicial no projeto. Só que ele não pode dar o pontapé inicial no projeto apenas dizendo assim, ó, ah, não, vai lá e faz esse projeto. Não, não é isso, entendeu? Então, é algo que a gente tem que estar preocupado, né? É algo que você tem que trazer as especificações do que tem que ser feito, você tem que procurar casos, né? Esses business cases aqui são outros casos de projetos similares, né? Você tem que procurar estabelecer acordos com as diversas áreas, com diversos setores, com os diversos stakeholders, fatores ambientais, né? Ou seja, como é que está o clima organizacional, né? Eu tenho pessoas para poder trabalhar, tal pessoa que já trabalhou nesse projeto e teve sucesso ou fracasso, ele tem um bom relacionamento interpessoal, ele tem algumas soft skills do qual a gente precisa, né? Além disso, eu tenho que me preocupar com os ativos dos processos. O que são ativos? Ativos é o bem maior. Ativo é aquilo que vale alguma coisa. Então, quando você está dentro de uma empresa, o computador que tem lá é um ativo da empresa, né? Nesse caso, um ativo físico, né? A parte de data center dele é um ativo físico, a parte de um saldo em conta corrente é um ativo lógico, né? Dinheiro que está ali, que é da empresa. Tudo que é da empresa é considerado como ativos. Nesse caso, tudo que é do projeto vai ser considerado como ativo do projeto, entendeu? Então, são os ativos necessários para que eu percorra todos esses processos organizacionais. E essa parte de ferramentas e técnicas, nesse caso aqui, buscar, né, não errar e não incorrer nos mesmos problemas que alguém ou o mercado já tenha passado, né? Então, nesse cenário aqui, você vai buscar, né, uma experiência de quem já trabalhou com isso daqui, ok? Então, isso daqui seria dentro do que eu falei para vocês de gerenciamento de integração. Esse 4.1 aqui é quando eu faço o termo de abertura de projeto. Uma vez o termo de abertura do projeto pronto, você pode pesquisar na internet esses modelos, né? Inclusive, eu deixei já disponível para vocês um modelo, né, que de termo de abertura de projeto, né, ele vai estar, ele é daquele site, gestãodeprojeto.com.br, né, eu peguei de lá tem um termo de abertura de projeto. Se você observar o termo de abertura de projeto, você vai ter uma historinha que percorre isso daqui, ó. Entendeu? Que historinha que é essa, né? É trazer para esse documento tudo que é necessário para o projeto. Então, você vai trazer quais são os objetivos desse termo de abertura de projeto, qual que é a justificativa. Você vai trazer aqui, né, os objetivos rápidos e os critérios de sucesso do projeto. Então, eu tenho que ter 20% de funcionários capacitados, dividido em 4 turmas de 5, com 100% de aprovação, com nota máxima atingida de tanto, entendeu? Eu vou dizer aqui quais são os produtos, quais são as partes, quem são as pessoas interessadas, quais são as premissas do projeto,
Entendeu? Eu vou dizer, se existe algum tipo de restrição, por exemplo, restrição financeira, nós temos aqui um aporte para esse projeto aqui de R$ 32.000, entendeu? E aí você vai colocar os marcos, as reuniões principais que tem que acontecer, né? Que a gente chama de ponto de controle. Então, vai ter um ponto de controle nessa data, nessa data, nessa data, nessa data, nessa data, nessa data, nessa, nessa. Ou seja, uma por mês até fechar o ano, ok? E aí, mais embaixo, assim como você tem restrição, você tem que colocar os fatores de riscos, né? A empresa possui a quantidade de pessoas suficientes, a empresa possui os perfis necessários para executar essa tarefa, ok? E se houver falha em algum tipo de equipamento, tem backup? E se faltar alguém, entendeu? E se eu perder funcionário no meio do caminho para a concorrência, entendeu? Então, esse seria, né, as partes aí de risco. E aí, mais ao final, você vai colocar na parte contábil financeira, né, o fluxo de caixa, por exemplo, né, pode ser um documento aqui. Termo de abertura de projeto é tudo que é necessário, entendeu? Tudo que serve de insumo para o projeto. Lembra que eu falei? Então, vamos supor que nesse projeto aqui é necessário a gente descrever o caixa, entendeu? Aí eu vou fazer um fluxo de caixa aqui, né, um caixa contábil, vou colocar aqui as semanas, o faturamento bruto que eu preciso, todos os tributos que eu tenho que pagar, todas as despesas operacionais, todas as partes de comissão, entendeu? Toda a parte de depreciação, né, e amortização que eu preciso, toda a parte de imposto de renda, imposto disso, imposto daquilo, vou planejar qual que é o lucro né, que eu preciso na minha empresa, vou fazer tudo isso daqui, porque aí eu vou saber se esse projeto ele tem, né, um fluxo de caixa necessário e organizado para isso, ok? Então essa seria a ideia. Beleza, então, esse seria um exemplo de um documento de termo de abertura de projeto, mas aquilo que eu falei, se você olhar se você olhar essas entradas aqui, ok? Se você olhar, né, do ponto de vista de entrada e de ponto de vista de definição do que seria aí o nosso termo de abertura de projeto, você vai entender, né, que dentro do termo de abertura de projeto, eu tenho todas as atividades, né, que são necessárias, ok? Para que o projeto seja formalmente aceito, entendeu? Para que todo mundo saiba que esse projeto vai iniciar. Ou seja, eu vou dar autoridade, entendeu? À criação desse projeto. Todo mundo vai estar sabendo, olha, nasceu um novo projeto dentro da empresa. Porque aí eu preciso disso, porque quando eu falar que precisa de recurso, quando eu falar que precisa de pessoal, está todo mundo sabendo, e é o objetivo da empresa, é o objetivo do negócio, né? Desenvolver esse projeto dentro da empresa. O próximo capítulo importante, nosso aqui dentro da parte de desenvolver o gerenciamento de integração, é o que diz respeito ao capítulo 4.2. No capítulo 4.2 do guia, nós temos lá a parte de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, ok? Então, seria aqui o nosso PGP. Beleza. O que é um plano de gerenciamento de projeto? Ele é um processo que vai definir, preparar e coordenar todos os outros planos, ok? Dentro de um plano único, que seria o gerenciamento de projeto, ok? As linhas base desses planos subsidiários, entendeu? Podem ser incluídos, né? Tudo dentro desse plano aqui. Então, ele tem algumas atividades básicas aqui dentro. Lembra que eu falei lá, né? Você vai ter aqui as entradas, ok? Então, o plano de gerenciamento de projeto é o plano que gerencia tudo, né? Então, eu vou ter aqui, né? Aqui eu vou ter aqui as entradas, né? Vou usar a mesma simbologia aqui,
né, essas entradas aqui, eu tenho o termo de abertura do projeto, é um documento desse cara. Eu tenho todas as saídas, né, todos os insumos gerados de outros processos. Por exemplo, um insumo aqui de gerenciamento de projeto é o cronograma. Definir cronograma está em outro processo. Então, ele é subsidiário nesse caso aqui. Né? Esse cara aqui utiliza ele. Então, o gerenciamento de cronograma, ele é subsidiário do plano de gerenciamento de projeto. Então, saídas de outros processos. Vamos ter aqui um terceiro item, que são os fatores ambientais da empresa, já falamos, e depois aqui, né, os ativos de processo. Organizacionais. Beleza, o que nós vamos ter aqui, então, de ferramentas e técnica? Novamente, opinião especializada e técnicas para facilitar o que a gente precisa desenvolver nisso daqui. Quais são as saídas aqui, então? A saída vai ser o nosso plano de gerenciamento de projeto. Ok? Então, é dessa forma que vai ser o plano de gerenciamento de projeto. Você vai ter um plano, um documento que vai nortear como que você vai gerenciar todos os outros processos dentro do seu projeto. Beleza. Continuando, então. O próximo processo que nós vamos ter aqui dentro da atividade de integração é o item 4.3. O item 4.3, ele diz respeito a orientar, é o processo de orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Beleza, quais são as entradas? O nosso plano de gerenciamento de projeto, ok? Por quê? Porque dentro do plano de gerenciamento de projeto já existe aqui todos os outros insumos, todas as outras saídas dos outros processos, ok? Bem como o termo de abertura de projeto, ok? Quais são as solicitações de mudanças, né? Porque uma coisa que você pode ter certeza que vai acontecer dentro de uma parte de gerenciamento de projeto é que vai haver mudanças. Então, você tem que ter aqui um plano, né, com todas as solicitações de mudanças que foram aprovadas. Obviamente, né, mudanças que não foram aprovadas, então, não vai nem entrar em discussão, né, já foi discutido e chegaram à conclusão que não serão implementadas. Então, aqui só as solicitações de mudança aprovadas. Beleza? Então, seria isso daqui. Beleza. O terceiro item aqui, então, seria os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. Vocês vão ver que isso daqui vai sempre repetir, porque você sempre tem que tratar tudo que está dentro da empresa como ativo da empresa, e você sempre tem que considerar o ambiente organizacional, o clima organizacional, né, esses fatores ambientais aí da empresa. Fatores ambientais tanto interno quanto externo, tá? Não sei se vocês entenderam, mas os fatores externos também impactam, né? Geralmente impactam e muito, né, os fatores internos da empresa. Na parte de ferramentas, mesmo caso, né? Aqui nas ferramentas ferramentas e técnicas, o mesmo caso. Acrescido então de reuniões, porque agora eu estou gerenciando e orientando o trabalho. Quando eu falo de gerenciar e orientar o trabalho, significa que eu estou coordenando de perto o projeto, né? A gente está falando de execução, ok? Então, eu preciso ter reuniões. Qual que vai ser a metodologia dessas reuniões? Qual que vai ser a forma dessas reuniões, o formato dela? Eu não sei. Eu vou pegar, né, da opinião especializada, eu vou pegar, né, de um sistema de informação de gerenciamento de projetos.
ok? Então, eu vou pegar disso daqui, ok? Dentro das técnicas aqui, tem um outro item aqui, que é uma ferramenta, que é um software, né? Que é um software, ou de maneira manual, né? Um software para eu cadastrar esse projeto, para eu gerenciar e orientar o trabalho. Eu vou pegar o cronograma do meu projeto e vou jogar dentro desse software aqui. Eu vou pegar meu cronograma e jogar aqui dentro. Vou pegar as pessoas responsáveis, vou jogar aqui dentro. Cada pessoa dessa vão ter tarefas e atividades, vou gerenciar isso daqui. Entendeu? Cada pessoa dessa tem que entregar alguma coisa, também vou gerenciar isso aqui. Tudo isso daqui dentro de um sistema de informação, né? Dentro de um sistema de informação de gerenciamento de projeto. Ok? Então, isso aqui é a parte de ferramentas. E nas minhas saídas, eu vou me preocupar com essas entregas que eu acabei de falar. Então, eu vou me preocupar em gerir, em organizar essas entregas. Vou me preocupar, entendeu? Com métricas, criar métricas, ok? Certinho? Porque com essas métricas eu posso trabalhar com o critério de desempenho do trabalho. Ok? Vou trabalhar aqui também com a parte de solicitação de mudança, né? Então, tem que... As saídas aqui são as atividades que foram solicitadas para que mude, né? Ok? E aí, vamos nos preocuparmos aqui com as atualizações do plano de projeto. Então, tem que vir aqui e atualizar, né? Eu tenho que, no final de cada ciclo disso daqui, isso aqui vai ter metodologia, vai ter trabalho envolvido. No final de cada ciclo desse daqui, eu tenho que atualizar, né, meu plano de projeto, ok? E eu tenho que atualizar as documentações que estão dentro desse plano de projeto, né? Documentação ou alguma coisa nesse sentido. Beleza. E aí, essa atualização de documentos, ela é muito importante, porque é ela que refina. Não sei se vocês se recordam, mas quando a gente falou lá da parte de gestão de projetos, os projetos, eles são de diversos tipos, e eles podem seguir vários ciclos, né? Então, dentro de um ciclo de vida de um projeto, ele pode ser incremental, ele pode ser em cascata, né? Ele pode, né, ir, né, passando por fase em fase, e no final ele pode voltar para a origem, ele tem diversos formatos. Nisso daqui, os documentos eles são alterados, e uma coisa que tem que ser feita é a atualização desses documentos. Esses documentos de projeto é muito importante. Então, o que orientar e gerenciar e gerenciar o trabalho de projeto realiza? Qual que é o objetivo dele, né? É um processo de liderar e realizar o trabalho definido aqui, ó. Ele vai liderar e realizar o trabalho definido no plano de gerenciamento de projeto, ok? Com a preocupação de implementação das solicitações feitas dentro desse plano de gerenciamento de projeto e também com a implementação e o controle das solicitações de mudança, ok? Né? Tudo isso daqui em prol de atingir o quê? O objetivo do projeto. Então, a preocupação dessa fase, desse processo seria isso. Ok? Beleza. Aí existe o outro processo macro 4.3. No processo macro 4.3, nós temos aquela parte, né, de criar mecanismo de controle. Então, nós vamos aqui monitorar e controlar o trabalho do projeto.
Beleza. Nesse cenário aqui, qual que é o objetivo desse cara aqui? É, o próprio nome já diz, né? Eu vou acompanhar, vou revisar, vou registrar o progresso do projeto. Então, o projeto ele tem aqui uma timeline, uma linha do tempo, nasceu aqui, tem que terminar aqui. Então, eu tenho que monitorar todo esse projeto aqui, se ele está indo certinho, ou se ele está demorando e volta, ou se está tendo retrabalho, ou se está precisando de mais recursos, ou se eu tenho que alterar o cronograma. Eu tenho que acompanhar isso daqui até que isso daqui chegue aqui. Entendeu? Então, esses daqui é o objetivo. Como é que eu faço isso daqui? Através, né, de definir um plano de desempenho, né, através que eu coloco aqui métricas, né, e essas métricas aqui eu passo a quê? A monitorá-las. Porque quando eu tenho métricas monitoradas, ok, eu posso chegar em decisões, entendeu? Do tipo de ter um índice, entendeu? Ter alguma forma de tal situação eu quero melhorar porque está ruim, tal situação eu quero baixar porque está muito alto, tal situação eu quero manter porque é o ideal, ok? Então, assim, eu posso criar esses índices aqui. Beleza, então quais são os fatores de entrada desse cara aqui? Né? Eu vou ter aqui o plano de gerenciamento de projeto, né? Sem ele eu não consigo fazer nada. Eu vou ter etapas para revisar esse cronograma, né? Então aqui eu vou ter uma revisão, né? E uma previsão desse cronograma, está dentro do prazo, é isso mesmo? Então eu vou ter aqui algo relacionado a ajuste, né? A previsão do cronograma. Beleza, junto com isso, eu tenho que fazer previsão de custos, eu tenho que validar as mudanças, eu tenho que informar as pessoas sobre esses desempenhos, né, esses desempenhos que são os KPI, ok? Eu tenho aqui os fatores ambientais da empresa e eu tenho os ativos da empresa, igual a gente estava acostumado, certo? E aí agora, nas partes de ferramentas, mantém-se da mesma forma do anterior. Você tem que procurar opinião especializada, você tem que trabalhar com técnicas analíticas, você vai trabalhar com reuniões e você vai trabalhar com algum tipo de sistema, né, para te ajudar a fazer isso aqui, né, sistema de gerenciamento, de gestão aí de projetos. Beleza, quais são as saídas desse cara? As saídas desse cara são a possibilidade, né, dessas mudanças aqui, ó, né, de haver aqui solicitação de mudanças, né, de haver aqui solicitação de mudanças, ok? A possibilidade de gerar relatórios disso daqui, tudo isso aqui são saídas desse processo, ok? A possibilidade de atualização do plano de gerenciamento de trabalho, obviamente, né? Isso daqui pode gerar uma atualização aqui, ok? E atualização dos documentos do projeto. Isso é o que pode acontecer. Todas essas saídas aqui têm que ser comunicadas, tem que estar democratizado dentro da empresa. As pessoas têm que estar sabendo do que está acontecendo dentro de um projeto. Isso se chama comunicação e feedback. Já falamos sobre esse assunto, ok? E aí, no processo-chave 4.5, no processo-chave 4.5, nós temos a parte de realizar o controle integrado, integrado porque tem que ser uma ação coordenada de mudanças, ok? Então, esse item aqui, ele é muito importante.
Quais são as entradas desse controle integrado de mudanças? Eu tenho, novamente, né, o plano de gerenciamento de projeto, eu tenho, novamente, os relatórios de desempenho, eu tenho as solicitações de mudança, fatores ambientais e climáticos da empresa e os ativos de processos organizacionais, ok? Então, esse realizar o controle integrado de mudança em cima do nosso plano de gerenciamento de projetos, eu vou ter um processo que tem o objetivo de revisar todas as solicitações de mudança. E aí eu vou procurar todos os envolvidos, todos os stakeholders, todos os interessados, e vou começar uma fase de negociação dessas mudanças, de definir como e quando a gente vai trabalhar em cima dessa gestão de mudança. Entendeu? Novamente, nas ferramentas, vou procurar opinião especializada, vou tratar isso em reuniões e vou ter uma ferramenta de software para poder tratar isso daí também. Ok? Quais são as saídas? A solicitação dessas mudanças, o registro dessas mudanças, atualizar esse plano de gerenciamento de projeto, ok? E atualizar a documentação. Então, esse cara aqui não tem muito segredo, é fazer a gestão, né, e controle de quê? De mudança, né? Mudança, pessoal, por mais que o que aqui esteja simples, eu estou tratando aqui de maneira trivial, mas ela é o mais importante dos controles, porque ela traz para o projeto uma possibilidade de um impacto muito alto. Um impacto tão grande do tipo, vamos cancelar esse projeto e começar outro. Vamos cancelar esse projeto e adotar outra, outra alternativa. Entendeu? Então, seria algo aí nesse sentido. Então, essa gestão de mudanças, no papel aqui na parte de gestão, ela é muito tranquila. Eu vou revisar todas as solicitações que estão ocorrendo, vou atualizar, vou fazer um relatório, entendeu? Vou fazer reuniões, vou pegar uma opinião especializada, ok? Vou registrar isso aí em alguma ferramenta, entendeu? Vou atualizar o plano de gerenciamento de projetos, mas tem uma parte capciosa aqui dentro, que é a parte de realizar essas mudanças. Quando chegar nessa parte de realizar essas mudanças, né, pode chegar na conclusão de que não é bem assim, entendeu? É algo assim mais complicado, ok? Então é por isso que eu estou dando esse feedback aqui para vocês a respeito disso. Beleza. E aí, a última etapa que nós temos dentro da fase de integração é a parte onde a gente encerra. Assim como nós tivemos a parte de abertura do projeto, o termo de abertura do projeto, agora nós vamos ter um termo de encerramento do projeto. Então, a fase 4.6, o 4.6 nosso aqui, é a parte que encerra. Então, esse cara aqui diz respeito ao encerramento. Opa, falta um N aqui. Encerramento do projeto. Beleza, o que é esse encerramento do projeto? Eu vou ter como entrada, né, o plano de gerenciamento de projeto, vou ter o plano de gerenciamento de projeto, vou ter um documento com todos os termos de aceite. Isso daqui é muito importante, tá? Se seu projeto entregou nos prazos ou fora do prazo, não compete ao encerramento de projeto ter essa preocupação agora, uma vez que você está encerrando o projeto. 5 caixinhas, você tem que ter um termo, você tem que ter aqui um termo de aceite para cada caixinha dessa, vistado e autorizado por todo mundo. Ok? Então, essas entregas aqui, elas são muito, 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 muito importantes. Ok? Beleza.
Sobre a parte das saídas, né, nós temos aqui, ó, transição de produto, né? Então, você tem aqui, vamos supor que é um projeto, que esse projeto A, existe um outro projeto aqui, e que esse projeto B, para ele iniciar, ele precisa do produto gerado no projeto A. Então, eu vou ter aqui a transição desse produto, a transição desse serviço, ou o resultado final. Ok? Então, seria algo nesse sentido. As saídas, né, além dessas transições, você vai atualizar um documento ou qualquer coisa da empresa, registrando que a empresa agora existe, né, que ela tem esse produto. E esse produto faz parte agora do que a gente anda falando aqui? Do ativo da empresa. Né? Você vai atualizar o produto, o programa, o projeto ou o portfólio. Não sei o que vai ser esse ativo aqui. Mas você tem que fazer isso. Então, a saída dele seria isso aqui. Certo? Então, essa seria a fase aqui do encerrar projeto. Tá? Encerramento do projeto ou fase, viu, pessoal? Isso aqui não é só do projeto. Pode ser uma fase também. Tranquilo? Desde que gere um produto, gere um ativo, né? Para caracterizar o encerramento de um projeto, de uma fase, né? Tem que gerar aqui, né? Tem que gerar aqui uma caixinha aqui, né? Tem que gerar alguma coisa aqui. Ok? Não pode não gerar nada. Ok? Então, vamos lá. Vamos só fazer uma revisão aqui. Quando eu estou preocupado no gerenciamento de integrações, eu estou preocupado com todos os processos que estão na parte de gerenciamento de projeto, principalmente naquela parte de planejamento de projeto. Então, aqui eu estou fazendo um gerenciamento, fazendo com o gerenciamento de integrações do projeto, correto? Beleza. Dentro dessa parte aqui de gerenciamento de integração do projeto, né, você tem a atividade de identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dentro do grupo de processos de gerenciamento de projeto. Beleza. Então, essas integrações diz respeito ao gerenciamento de projeto. Então, existem outras integrações. Essa daqui é a integração do gerenciamento de projeto. O que ela tem? Ela tem uma caixinha aqui, entendeu? Para tratar, né, do processo 4.1, que é desenvolver o termo de abertura do projeto, ok? E aí ela vai ter um outro cara aqui para desenvolver, ok? O plano de gerenciamento de projeto. Ela vai ter um outro cara aqui para organizar e gerenciar, né, o trabalho, para gerenciar o trabalho do projeto, ou seja, aqui é a parte onde aqui ele vai controlar quem está realmente fazendo a parte operacional, né, de pôr a mão na massa aqui, né, de hands-on, né, faltou aqui acabei escrevendo rápido e errado. Hands-on, ok, de mão na massa. E aí você vai ter no quarto quadradinho sempre a parte de monitoramento, controle, que diz respeito à gestão, certo? Então, aqui é a parte de monitorar e controlar. E aí, esse cara aqui, continuando, né? Não, vou tirar essa setinha aqui para não dar a entender que é sequencial. Então, vou simular aqui, diminuir esse cara, vou chegar esse cara para a esquerda. Beleza. Então, agora aqui eu vou ter a parte, né, do monitorar e controlar, né, a parte onde eu faço a realização de mudanças, né, então eu tenho que controlar essas mudanças, esses aceites, e por fim aqui eu vou ter o termo, né, de encerramento do projeto. Esse termo de encerramento do projeto, ele me dá duas saídas. Ele vai me dar um ativo, que é o próprio produto que foi gerado dentro desse cara aqui, né, dentro desse projeto. Ele vai me dar também aqui uma outra caixinha, entendeu?
com o que é necessário para eu fazer transições. O que são as transições? Né, o projeto acabou, e agora? Né, esse projeto depende de outro, tem outro dependendo dele, como é que eu faço isso daí? Tanto, né, se o projeto for para a criação de um produto, para um serviço ou de um resultado único, né, um resultado final. Então, essa daqui é a parte do PMBOK, capítulo 4, que está preocupado com o gerenciamento, entendeu? De como funciona, né, a parte de gerenciamento de projeto, a parte, né, de planejamento, a parte de planejamento do projeto. Né? Então, aqui, esse capítulo nosso aqui foi para poder tratar, né, para trabalhar aqui o nosso plano, né, o nosso plano de gerenciamento, ok? Do grupo de processos de gerenciamento de projeto, ok? Então, tá. Então, agradeço aí a todos pela paciência. Vou encerrar essa gravação para que os vídeos fiquem aí sempre com apenas um assunto a ser tratado por vez. Obrigado a todos.